Solicitamos para o uso da palavra o presidente do Instituto Nacional de Administração para o Desenvolvimento, INAD, o senhor Leonides Alves. Senhor superintendente da SUDENE, Luiz Gonzaga Paz Landim, meu estimado amigo, meu caro ministro Reis Veloso, com quem nós tivemos muitas reuniões na época da direção quando nós éramos dirigentes da SUDENE em alguns departamentos. Meu caro Gêner, companheiro de luta pelo desenvolvimento dos países do Nordeste, senhores integrantes da mesa. A participação do INAD neste evento, conjuntamente com o Instituto Nacional de Altos Estudos e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a nossa SUDENE, tem o sentido de contribuir em um aspecto que normalmente não é tratado nos planos e programas de desenvolvimento. O INAD foi instituído em 1977 na Universidade Federal de Pernambuco e depois saiu da universidade com o objetivo de tratar os aspectos políticos, institucionais e administrativos do desenvolvimento, ou seja, os aspectos adjetivos do desenvolvimento, ou seja, como fazer e quem fazer. Normalmente, os planos e programas, eles são riquíssimos no que fazer. Nós temos dezenas e dezenas de mestres e doutores, geralmente especialistas no que fazer. Mas nós não temos muitos especialistas no como operacionalizar. E qualquer pesquisa, muito maior, superficial que seja, evidencia que os índices de execução dos programas, governamentais principalmente, apresentam baixíssimos índices de execução. Por exemplo, a Transnordestina, citada pelo ministro Veloso, baixíssimo índice de execução, embora há vários anos esteja sendo executada. A Transnordestina, a transposição com muitas dificuldades de operacionalização, embora já esteja com 43% de execução. E nós poderíamos citar dezenas de programas, não é o objetivo. Quando nós atendemos à convocação do Paz Landim, que é uma pessoa que, desde cedo, nós sentimos que ele tem uma visão para frente de longo prazo e está preocupado em identificar mecanismos e estratégias que possam contribuir para o efetivo desenvolvimento do Nordeste, nós achamos que deveríamos nos associar a ele. Porque o INAD e os seus profissionais, eles têm identificado que o grande problema dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, e, de certa forma, o ministro Veloso deixou claro sobre outro enfoque, não é a escassez de recursos, é a incapacidade de utilizar esses recursos em tempo hábil e adequadamente, porque, na maioria das vezes, faltam recursos e os recursos sobram, ou se são aplicados, são inadequadamente. De forma, o que nós pretendemos nessa tentativa de antivisão do Nordeste 2030 é ajudar nessa equipe interdisciplinar, que se pretende fazer surgir fortemente, com a participação e a experiência do ministro Veloso, no sentido de que nós tratemos simultaneamente os aspectos substantivos do desenvolvimento, como ele colocou com muita propriedade aqui, uma série de colocações lastreadas na sua experiência pessoal. Espetáculo que eu acabo de ouvir aqui à parte. Vou ouvir isso várias vezes na gravação, para meditar e pautar alguns comportamentos que nós precisamos ter na região. Isso que o ministro Veloso acabou de colocar para nós aqui merece uma profunda meditação. Entretanto, esses aspectos substantivos do planejamento, colocados pelo ministro, precisam ter um tratamento adjetivo simultaneamente, também de antecipação, porque também nós, gente,
Desenvolvemos muito, senhor superintendente. Os planejadores econômicos são grandes especialistas em diagnósticos, em prognóstico, estabelecimento de metas, definição de estratégias, estimativa de recursos, mecanismo de acompanhamento, controle e avaliação econômica. Entretanto, nós temos poucos planejadores institucionais que analisam as instituições, os seus conflitos, as suas hierarquizações, as suas funções e as suas correlações entre os objetivos das instituições e os objetivos e metas dos programas de desenvolvimento. Essa é a contribuição que o INADE quer participar com a SUDENE e com a INAI. Porque, evidentemente, o ministro Veloso colocou muito bem, hoje nós temos 55 milhões de habitantes. Quer dizer, em 2030 vamos ter, segundo a estimativa do IBGE, 61 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 198. Em 2030 vamos ter 216 milhões. Quer dizer, temos que atuar muito por antecipação e com uma dificuldade enorme que nós temos. Qual é a dificuldade? É que o país não tem um projeto nacional de desenvolvimento. E como o país não tem um projeto nacional de desenvolvimento, teve. E o ministro Veloso foi pioneiro nisso, porque ele conduziu e executou o primeiro PND, o segundo PND, o terceiro PND. E nós acompanhamos isso de perto, vivenciamos de perto, como SUDENE. Então, mas nós deixamos de ter. Então, ter isso no Nordeste vai exigir um pouco mais. O Nordeste é parte de um todo maior que é o país, e, em princípio, os seus objetivos e metas têm que representar uma desagregação dos objetivos e metas nacionais. De forma que nós temos que identificar, e o INADE pode ajudar nisso, que estratégia nós poderemos adotar para romper a inércia da desarticulação regional atual. Porque a região está desarticulada, politicamente, tecnicamente, academicamente e principalmente entre as universidades, que seriam as grandes responsáveis por um programa, como ele colocou com muita propriedade, de ciência e tecnologia. De forma, meu caro superintendente, como mero colaborador da SUDENE, embora fora dela, materialmente, mas sempre com ela e permanentemente com ela espiritualmente. E pretendemos, nós do INADE, nos articularmos sempre com essa experiência do INAI, sob a coordenação do ministro Veloso e do meu estimado Paes Landim, no sentido de continuar colaborando para que a gente possa antever um Nordeste 2030 com programas e projetos operacionalizáveis. Muito obrigado.